E se a história que você conhece fosse apenas uma fração da verdade? E se, antes mesmo da grande enchente que varreu a Terra, existisse uma civilização que desafiou os limites do tempo, uma sociedade com segredos tão profundos que foram deliberadamente apagados? Hoje vamos mergulhar nas profundezas de um mistério que transcende as eras, o enigma de uma civilização perdida antes do dilúvio, moldada pela influência obscura dos seres que caíram do céu, os vigilantes. Você está pronto para desenterrar o que a história oficial escondeu? A Bíblia, esse livro ancestral que muitos creem ser a palavra de Deus, guarda em suas páginas não apenas preceitos morais ou relatos históricos, mas também chaves para enigmas que a ciência moderna ainda tenta desvendar. Em Gênesis 6, um trecho enigmático nos confronta com a existência de filhos de Deus, que, vendo a beleza das filhas dos homens, as tomaram como esposas e dessa união nasceram os nefilins, os gigantes, ou homens de renome. Mas o que o texto não detalha, e que outras escrituras antigas como o livro de Enoque e os Jubileus elucidam, é que esses filhos de Deus eram, na verdade, os vigilantes, anjos caídos ou sentinelas que abandonaram seu posto celestial para se intrometer nos assuntos humanos. Esses seres não apenas corromperam a linhagem humana ao gerar gigantes, mas, de acordo com as tradições apócrifas, eles também transmitiram um conhecimento proibido, uma sabedoria antinatural que acelerou a depravação da humanidade. Enoque relata que Azazel ensinou os homens a fazer espadas e escudos, e as mulheres a arte da maquiagem e da sedução. Senjasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Outros anjos revelaram a metalurgia, o estudo das estrelas, a confecção de joias, a astrologia, a observação das nuvens e até mesmo os segredos da escrita. Pense por um momento no impacto sísmico desse conhecimento em uma humanidade incipiente. Não estamos falando de simples invenções, mas de tecnologias e ciências que, se aplicadas sem a devida orientação divina, teriam o poder de desequilibrar completamente a ordem natural. Imagine uma sociedade florescendo sob a égide desse conhecimento proibido. Uma civilização pré-diluviana, que não era apenas povoada por gigantes de força sobre-humana, mas também por humanos que, imbuídos dos saberes celestiais pervertidos, construíram cidades, desenvolveram sistemas complexos e, possivelmente, alcançaram um nível tecnológico que desafiaria nossa compreensão. Eles poderiam ter dominado a arquitetura megalítica, de forma que as ruínas que hoje nos assombram seriam apenas ecos pálidos de suas realizações. Considerem as pirâmides, as estruturas de Baalbek ou as linhas de Nazca. Seriam elas resquícios de um conhecimento que veio de fontes não humanas? A própria ideia de Atlântida ou de outras civilizações lendárias ecoa essa possibilidade. Essa sociedade, forjada pela interferência dos vigilantes, não era apenas avançada, mas intrinsecamente corrompida. Seus avanços tecnológicos e seu poder seriam usados não para a glória divina, mas para a autoexaltação, a tirania e a busca incessante por mais poder, prazer e dominação. A violência que a Bíblia descreve como enchendo a terra não seria apenas uma questão de conflitos tribais, mas o resultado de uma cultura que havia perdido o respeito pela vida, pela ordem natural e pelo seu Criador. Sacrifícios humanos, rituais sombrios e uma total desconexão com o propósito original da criação poderiam ter sido a norma. O pecado havia atingido um ponto de saturação insuportável para o plano divino. É nesse contexto que o dilúvio se torna não apenas uma catástrofe natural, mas um ato de purificação divina com um propósito muito mais profundo. Não foi apenas para eliminar os gigantes, os nefilins ou a perversidade generalizada dos corações humanos.
Foi para erradicar uma civilização inteira, um sistema de crenças, uma cultura de conhecimento proibido e de práticas blasfemas que havia se enraizado profundamente na Terra. O dilúvio, em sua fúria, não apenas afogou corpos, mas tentou apagar a memória de uma era em que os céus e a terra se misturaram de forma profana. A destruição foi total, quase como um reset existencial. Cada construção, cada escrita, cada invenção nascida da influência dos vigilantes foi varrida, submergida, enterrada sob camadas de lodo e esquecimento. À humanidade, através de Noé e sua família, foi dada uma nova chance, um recomeço em um mundo purificado, onde as influências daquele passado sombrio deveriam ser silenciadas. No entanto, a pergunta persiste. Seria possível apagar completamente um legado tão profundo? Seriam as mitologias sobre deuses e heróis que se misturam com humanos, os contos de dilúvios universais presentes em diversas culturas, os resquícios fragmentados dessa civilização perdida, as lendas sobre conhecimentos esotéricos, sobre linhagens secretas que guardam saberes ancestrais, seriam elas sussurros daquela era apagada? O ocultismo, a magia, a feitiçaria, mesmo em suas formas modernas, poderiam ser ecos distorcidos do conhecimento transmitido pelos vigilantes, que, como um vírus espiritual, teimam em reaparecer na história humana. O legado oculto dos vigilantes não é apenas sobre a existência de uma civilização antiga, mas sobre a persistência de sua influência, que continua a desafiar a ordem divina e a testar a fé da humanidade. O dilúvio, nesse sentido, foi uma batalha épica não apenas contra o mal físico, mas contra o mal informacional e espiritual, uma tentativa de recalibrar a bússola moral e espiritual da humanidade. A história dos vigilantes e da civilização pré-diluviana nos lembra que o bem e o mal estão em constante batalha e que a escolha entre a luz e as trevas é eterna. A verdadeira sabedoria não está em desenterrar os segredos do passado apenas por curiosidade, mas em entender como eles moldam o presente e o futuro da sua alma. Se você busca a verdade que liberta, se quer construir sua vida sobre um fundamento inabalável, saiba que existe um caminho. Clique no link na descrição para explorar mais sobre essa verdade e como ela pode transformar a sua jornada. Inscreva-se no canal para continuar desvendando os mistérios que o mundo esconde e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Deixe seu comentário, pois a sua busca pela verdade é o que nos move. Juntos, desvendaremos o legado oculto e a verdadeira história da humanidade.